Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. E a partir de agora você terá os melhores momentos do nosso programa em reprise. Temas de hoje: a família na atualidade, com a psicóloga clínica Michele Maimoni. Linguagem de sinais, com a fonoaudióloga Edilene Frazão. O programa Saúde hoje está apenas iniciando. Em breve voltaremos. Saúde hoje, 13 anos com você. A psicóloga Michele Maimoni é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimoni é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimoni também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimoni, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimoni está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimoni e Dr. Nelson Maimoni, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. De volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é família na atualidade, com a psicóloga clínica Michele Maimoni. Michele, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu. Muito bem, é um tema bem complexo, a família, né? E principalmente na atualidade, é claro. Bom, como é que está sendo organizada a família hoje em dia, Michele? A família tem passado por muitas modificações, né? Se a gente for ver a família antigamente, as pessoas se organizavam em aldeias, as pessoas moravam juntas, né? E depois a família foi evoluindo, foi se modificando. Se antigamente morava todo mundo junto, na mesma casa, pais, tios, filhos, depois com o advento do capitalismo, as pessoas foram para cidades e começou a haver mais a família nuclear, só pais e filhos morando juntos. O que a gente tem visto atualmente é que a família também tem se modificado na pós-modernidade. Então as famílias estão adquirindo um novo formato. São as famílias expandidas, as famílias mosaicos que a gente chama. Famílias onde existem às vezes recasamentos, filhos de um primeiro, de um segundo matrimônio. Então o modelo familiar não é mais aquele modelo familiar anterior, né, nuclear, onde você tinha estruturado, né, a autoridade paterna, né, o sistema patriarcal como antes, e onde só se vivia, por exemplo, numa casa, pais e filhos. Então hoje tem um modelo de família que a gente tem que dar conta aí, que está bem complexo, né? Então você tem aí famílias que não têm filhos, você tem famílias de homossexuais, você tem famílias de pessoas que são divorciadas e trazem filhos do primeiro, do segundo casamento. Então é uma família diferente que está se constituindo. Bom, falando em autoridade, né, eu sou do tempo que os pais, né, eles falavam alguma coisa e a gente obedecia cegamente, né, sem problema algum, né? Mas atualmente, como você falou, na modernidade,
Quer dizer, como funciona a autoridade paterna ou materna? Acho que mudou muito. Se antigamente existia um autoritarismo, né, excessivo, né, no modelo de 60, 70 anos atrás, as crianças obedeciam não tanto por respeito, mas por medo mesmo. Tanto porque havia muita punição física, até violência mesmo, né, constrangimento psicológico. Então as crianças obedeciam porque elas realmente tinham medo. Naquele modelo anterior, as pessoas também não desenvolviam muito a sua espontaneidade, a sua autonomia, porque ficavam muito reprimidas. Mas o que a gente está vendo agora é um excesso de liberdade e uma perda da autoridade. Então esses extremos não são bons. Se antes existia um autoritarismo excessivo, hoje a gente está vendo uma perda de autoridade. Então o pai e a mãe não estão mais exercendo a sua função de colocar limite, disciplina, regra. Isso também não é saudável. Se por um lado a gente tem crianças muito criativas, espontâneas, falantes, né, questionadoras com espírito crítico, mas também a gente tem crianças que não respeitam mais nada, né? Que não sabem respeitar um adulto, que não respeitam regras, que não sabem e não aguentam se frustrar por nada, tudo tem que ser do jeito que elas querem. Então eu acho que hoje também nós estamos aí num momento de colapso da autoridade paterna e materna, que a gente tem que rever o que está acontecendo. Nos dias atuais, né, os pais eles estão obrigados a trabalharem. Né? Antigamente as mães ficavam em casa cuidando dos filhos e os pais voltavam depois de uma determinada jornada de trabalho ao redor das suas casas. Né? Mas hoje em dia não é mais assim, quer dizer, a modernidade obriga, né, o indivíduo a trabalhar. Né? E muitas vezes eles podem ficar frustrados, talvez, né, exatamente por trabalharem e estarem ausentes. Como é que fica essa situação perante os filhos ou perante os pais mesmo? Acho que nesse modelo atual, como você bem disse, em que a mulher também está inserida no mercado de trabalho, que ela faz aí várias jornadas, seja como dona de casa, trabalhando fora, como esposa, enfim, esse modelo atual tem se perdido um pouco dessa autoridade pai e mãe, como a gente falou, né? E o que acontece? Com uma sociedade extremamente consumista como a nossa, os pais acham que eles têm que trabalhar cada vez mais para comprar mais coisas para os filhos. Então, os pais têm que comprar porque eles têm que poder dar esses objetos, essas coisas que as crianças desejam. Desejar é diferente de necessitar. Né? A gente é levado a crer que as crianças precisam. Nem sempre elas precisam. Às vezes elas desejam. Desejar não é necessitar. Mas enfim, os pais trabalham para poder comprar tudo isso. Quanto mais eles trabalham, mais os pais ficam ausentes de casa. Quanto mais você fica ausente em casa, você se sente culpado. E quanto mais culpa se sente, começa a se comprar mais coisas para compensar essa ausência. E assim se cria um círculo vicioso. Pelo menos é o que eu tenho visto, né? Se trabalha muito para se comprar todos esses objetos, aí se fica ausente, se sente culpado porque está ausente, compra mais coisa para poder preencher esse vazio e aí tem que trabalhar mais ainda. E assim vai. E quanto mais culpa se sente por estar ausente, aí fica minado na sua autoridade materna e paterna e não consegue colocar limite, disciplinar, fazer o filho obedecer. Porque tá fora, então acho que daí não pode ser chato, não pode falar as coisas. Mas antigamente os pais às vezes viajavam, ficavam 2, 3 meses fora, não é? E quando chegavam, colocavam limite, chamavam a atenção dos filhos da mesma forma. Então acho que os pais têm que começar a se libertar um pouco dessa culpa. Porque na vida sempre há sofrimento, há conflito e há sofrimento. E se a gente não aprende a lidar com isso desde cedo, na adolescência você entra em colapso. Então, em sinal de qualquer mal-estar, o que o jovem está fazendo? E aí não é culpa do jovem, ele é produto dessa sociedade. Ele vai para o álcool, para as drogas, para o sexo precoce, para o consumo excessivo, para a superficialidade, para tentar preencher esse oco existencial, esse vazio espiritual que eu estou vendo nos jovens hoje e para lidar com esse mal-estar da frustração e da dor. Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que ninguém pode sofrer. Tinha época na história da humanidade que os poetas sofriam, não é? Que era valorizada a melancolia, o mal-estar, todo mundo escrevia na dor, no sofrimento. Hoje não. Hoje não pode se sofrer, ninguém pode ficar de luto. A mulher fica viúva, em 2 meses ela já tem que estar alegre e saltitante, né? E não é bem assim. A gente precisa de um tempo. As pessoas hoje não podem estar tristes. Se ela está triste, não, ela já está em depressão. Já tem que tomar medicação. Então, uma sociedade eufórica, a gente sempre tem que estar bem, bonita, feliz, alegre, né? Magro, bronzeado,
Então, essa sociedade nos ensina que a gente não pode estar mal, que a gente não aprende a lidar com dor e com frustração. E os jovens são produto dessa sociedade. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Like the legend of the Phoenix. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. E como entrevistada nós temos a fonoaudióloga Edilena Frazão, que vai falar sobre linguagem de sinais. Edilena, é um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, quero agradecer a gentileza do convite, né? Um tema tão importante que é a língua de sinais e a fonoaudiologia envolvida nisso. Muito obrigada. Muito bem, a gente gostaria de lembrar, né, que a Edilena, além de ser fonoaudióloga, com aperfeiçoamento em voz, né, ela tem especialização em língua brasileira de sinais. E ela também é intérprete e, importante também, ela vai dar uma canja para nós no final do programa, né, porque ela é flautista, né, e inclusive o tema aqui em pauta, né, nessa canja que ela vai dar, o minueto em sol de Bach. Muito bem, fonoaudiologia é a tua área de atuação, né? Exatamente. E ela abrange uma série de... Quais a área de atuação da fonoaudiologia? A fonoaudiologia, então, trabalha na prevenção, na pesquisa, né, na terapia, no tratamento de todo o problema de comunicação oral e escrita, também na audição, né, e a gente está trabalhando também com a questão toda muscular, orofacial. Tudo isso a fonoaudiologia trabalha, então é bem amplo. Bom, você acabou de citar a audição no caso, né? É uma área importante de atuação da fonoaudiologia? Né? É muito importante na área da fonoaudiologia a questão toda de audição, por vários motivos, né? Porque hoje, quando você percebe que a criança tem uma deficiência auditiva e você encaminha para fazer com otorrino, primeiramente, e você percebe que ele tem algum distúrbio e aí encaminha para a fono faz uma audiometria, e se você percebe que essa criança ela tem condições de usar um aparelho auditivo, é a fono que vai estar fazendo toda essa reabilitação através do aparelho auditivo com a criança. Então, trabalha diretamente com o deficiente auditivo. E esse teste de deficiência auditiva é feito desde que a criança nasce, né? Hoje tem o teste da orelhinha, que a gente chama, que inclusive em alguns hospitais eles são obrigatórios fazer assim que a criança nasce, assim como o teste do pezinho, agora o teste da orelhinha também é obrigatório. Então, assim como quando a criança nasce, já é possível detectar se essa criança tem algum problema de audição ou não. Edilena, o que tem a ver a fonoaudiologia, por exemplo, com a linguagem de sinais? Que é Libra, né? Libras. Bom,
Libras, né? Então, a priori, muitas pessoas acham que não tem muita coisa a ver, que na verdade eles acham que a fonoaudiologia, como ela trabalha com uma reabilitação de linguagem, eles acham que se uma criança ou um adolescente começa a aprender a falar, ele tem apenas que falar, tem que amarrar as mãos e não pode mais falar em nada, em Libras, em nada. E na verdade, a língua de sinais, como ela é uma língua, ela precisa também, às vezes, ter uma base, na verdade sempre, ter uma base para se aprender a outra língua, no caso, o português. Então, se uma criança, ela já tem essa língua de sinais, como já tem escolas aqui em Maringá, que trabalham com bilinguismo, que posteriormente, se nós pudéssemos falar sobre isso, seria muito importante, ou seja, elas aprendem a língua de sinais, com essa base elas podem aprender o português também. Então, se a fono sabe falar essa língua de sinais, fica muito mais fácil para a criança poder aprender a linguagem através da linguagem de sinais, e como base. Então tem muito a ver. E esse trabalho de intérprete, né? É fundamental, né, nesses casos, né? Fundamental, na verdade, assim. O trabalho de intérprete, como se dá? Os intérpretes hoje, na verdade, como a língua de sinais agora é uma lei, todas as escolas, todas as faculdades precisa ter um intérprete, né? O intérprete vai fazer o papel o quê? Ele fica no meio, né, entre o professor e o aluno, sendo o ouvido do aluno nessa sala de aula. Ele não faz o trabalho do professor, é muito bom deixar isso bem claro, né? Porque em alguns casos podem até pensar que é isso, né? Mas não, o intérprete ele está lá para ser o ouvido do aluno. Então ele está naquela sala de aula apenas para ver tudo que está se passando, no ambiente, inclusive entre os amigos, o que está acontecendo, e está passando para esse aluno. Então, o intérprete, desde o ensino fundamental até o ensino de graduação, é muito importante. E com relação ao bilinguismo? O bilinguismo, então, seria o quê? Que é o que eu sou a favor, como fonoaudióloga. Eu acho, sim, que a criança surda, ela tem 2 mundos, não tem como separar. Ela nasce no mundo ouvinte, que é a maioria. Ela deve aprender a falar o português, eu concordo. E também, de uma certa forma, ela precisa estar junto com a comunidade dela, na verdade, com a cultura dela, que são os surdos. Então, eu acredito também que eles precisam aprender a língua de sinais. Então, na verdade, o bilinguismo são o quê? 2 línguas, que é um sinal, inclusive, que a gente faz, né? Bilinguismo. Eu já ia fazer aqui e acabei. O bilinguismo. Então, o bilinguismo é essencial. Então, a criança, ela deve saber se comunicar. A criança surda, eu creio que ela deve saber se comunicar não só com a comunidade ouvinte, que é o grupo de onde ela faz parte, que tem as mesmas necessidades que ela, como no mundo ouvinte, porque nem em todo lugar onde ela vai ter um intérprete. Se ela precisar ir no supermercado, ainda a gente não tem o intérprete em todos os lugares, infelizmente. Então, ela vai precisar se comunicar. Com o trabalho de uma fono, ela vai poder trabalhar a linguagem dela oral também. Direna, a gente não combinou isso, não está no script, né? No caso, você está falando aí, você tem condições de, ao mesmo tempo que você está falando, os sinais aqui para aqueles que não ouvem? Olha, na verdade é assim, eu vou explicar por que não seria tão fácil, porque a língua de sinais ela tem uma estrutura e o português tem outra estrutura. Sim. Então não tem como falar simultaneamente as 2 juntas, entendeu? Porque a língua de sinais, eu poderia fazer um português sinalizado aqui, mas na verdade não seria o correto, porque a língua de sinais é uma coisa, tem diferente estrutura, e o português tem diferente estrutura. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um português sinalizado. Estou sinalizando o que eu estou falando. Não é a estrutura verdadeira da língua de sinais, embora os surdos entendam se eu estiver falando assim. Mas também dá muito trabalho, porque eu preciso pensar em 2 línguas ao mesmo tempo. Não é fácil. Não é fácil. Essa linguagem de sinais aí, no caso, não atrapalha, na verdade, por exemplo, a língua oral, no caso dos deficiência auditiva? Então, doutor, foi exatamente o que eu falei. Não atrapalha. Por que não atrapalha? Porque se você tem uma base de uma língua, que é a tua língua, é igual aprender o inglês. Você pode, às vezes, aprender o inglês com uma comparação. O verbo, você só sabe o que significa um verbo porque você sabe o que significa em português um verbo. Então, na língua de sinais é a mesma coisa. Se você sabe o que significa aquela coisa em língua de sinais, você vai saber que aquela coisa em português é aquilo. Como é importante. Por isso que é importante a pessoa que vai ensinar a língua de sinais, vai ensinar o português para um surdo que sabe a língua de sinais, saiba tanto o português, a estrutura do português, como a estrutura da língua de sinais, para poder fazer essa comparação. Bom, o grande problema do surdo talvez seja no contexto social, né? E a Edilene tem experiência muito grande a esse respeito, né? Os surdos geralmente eles são excluídos, Edilene?
Na verdade, a própria deficiência auditiva faz com que eles sejam excluídos, faz com que eles se excluam. Porque, na verdade, a sociedade é ouvinte, né? Tem a cultura ouvintística que a gente fala. Então, é natural que ele fique à margem de muitas coisas que acontecem. Muitos temas que, às vezes, a gente está velho de saber que está acontecendo na televisão. Por exemplo, teve agora um caso que aconteceu de uma moça ser expulsa de uma universidade por causa de uma certa roupa que ela estava vestindo. Coisas que deram uma semana de noticiário e a gente vai começar com o surdo e ele... Não, eu não sabia. O que aconteceu? Eu falei, você não sabe? A moça foi expulsa da faculdade. E ele nem sabia. Por quê? Porque, na verdade, isso era mídia. E aqui em Maringá, especificamente, vai ter um apelo, na verdade. Nós não temos nenhum programa que seja informativo que tenha, por exemplo, uma intérprete. E isso faz com que eles fiquem à margem. Porque eles não têm comunicação, não sabem como estar junto socialmente. E fica muito à margem. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Estamos encerrando o nosso programa Saúde Hoje. Agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde Hoje, 13 anos com você.